seja muito bem-vindo. Iniciamos agora o programa Charme dessa semana. E para o primeiro bloco a gente vai falar sobre beleza. Eu tenho aqui a minha convidada muito especial, que é a médica dermatologista, doutora Catiúcia Schacker do Rosário. E nessa semana vamos falar de um assunto que é o queridinho de muitas mulheres, que é o colágeno. Doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Nick, obrigada por mais esse convite. E como a gente tinha prometido na entrevista anterior, hoje o tema é colágeno, né, doutora? E eu queria começar te perguntando com uma pergunta bem simples, mas que eu acho que é fundamental. O que é colágeno? Colágeno é uma proteína e a presença desse colágeno na pele nos dá um aspecto de uma pele mais rejuvenescida. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de perda de colágeno. Então, é a perda de colágeno que faz todo o processo de envelhecimento nas várias camadas da pele. Ok. E o que influencia essa perda de colágeno? Então, seria o fator cronológico, por exemplo? Também. A partir dos 20 anos, a gente começa a gradativamente perder em torno de 1% ao ano. À medida que a gente vai chegando após os 40, isso intensifica. Então, os fatores do nosso dia a dia, de como a gente envelhece, vai fazer que uma pessoa perca mais ou perca menos. Então, por exemplo, a gente pode observar nas pessoas de pele muito clara. A impressão que dá é que a pessoa envelhece às vezes um pouquinho mais de uma pessoa de uma pele morena. Exatamente. Parece que uma pele que tem mais colágeno. Com certeza. Então, essa diferença a gente percebe de um paciente para outro, de uma pessoa para outra. Então, a maneira como a gente vive vai influenciar nesse processo. Então, a gente pode dizer que o envelhecimento ele está diretamente ligado à quantidade de colágeno que uma pessoa possui. Também é um dos fatores. É um dos fatores. Quando a gente fala de rejuvenescimento de pele, de procedimento, o colágeno da nossa pele é extremamente importante. Isso também vale para o nosso cabelo, para as nossas unhas e para os nossos órgãos internos, porque a gente envelhece como um todo. Como um todo, muito importante isso então. Doutora, e quais são os recursos dermatológicos que a gente possui hoje para repor esse colágeno? E uma pergunta também, eu acho que muito frequente das pessoas, é para quem já perdeu. É possível repor isso ou é só uma prevenção para quem ainda não perdeu esse colágeno? A gente atua de duas maneiras. Uma forma preventiva, nos pacientes mais jovens, onde a gente já tem uma ideia de como vai ser esse processo de envelhecimento. Tá. Então, a gente faz uma poupança de colágeno. Vamos estimular a pele a produzir colágeno. Para o momento que eu for perder, eu já tenho a minha reserva. Então, a minha pele não vai sentir tanto. A partir dos 30 anos, a gente pode começar a avaliar. E o momento de fazer os procedimentos depende muito de cada paciente. Isso é muito individualizado, tá? A partir dos 40, normalmente a gente já percebe umas mudanças no rosto decorrente a essa perda. A primeira delas é a formação do sulco. Então, eu atendo pacientes que vêm me dizer, doutora, começou a formar o meu sulco, o sulco está marcando. O que isso me mostra? Essa pessoa tem perda de colágeno, de estrutura, desde a região posterior do rosto, e esse rosto ele vai vindo para frente. Como ele vai deslizando da parte lateral para frente, vai formando o sulco. Depois disso, a gente começa a perceber a perda da parte central do rosto. Ele começa a derreter para essa região aqui e começa a acumular pele aqui. Então, o sintoma é a flacidez. Né? A partir daí a gente já percebe que o paciente já teve uma perda e a gente vai atuar primeiro nos pontos que perderam para depois começar a fazer essa poupança de colágeno. Entende? Esse paciente que chega já com esses sulcos, já com essa reclamação, que é muito frequente a gente escutar, eu acordei e de repente eu senti que o meu rosto derreteu. Isso. Deves escutar isso diariamente lá no teu consultório, porque eu acho que é essa sensação mesmo que descreve. Essa pessoa não fez a poupança de colágeno. Isso. Né? E a gente lá nos 30 anos. E a gente pode atuar em qualquer fase. A diferença será
a frequência dos procedimentos, o tipo de procedimento utilizado, o local utilizado. Por isso que a avaliação e essa programação, ela é muito individualizada. Um tratamento mais intensivo para quem já perdeu. Isso. Então. Mas é possível reverter. Sempre. Sempre, maravilhosa essa notícia, né? Então, para reverter, quais são as possibilidades que a gente tem hoje, doutora? Nós temos algumas técnicas, alguns tipos de procedimento. Bioestimulador de colágeno é um deles. O que seria o Então, o bioestimulador de colágeno é uma substância que a gente vai aplicar na pele para que sua pele forme mais colágeno. Injeção, ele é injetável. Então, através daquele produto, a sua pele vai absorver aquele produto e vai formar o seu colágeno. Então, a resposta é muito individualizada. Eu posso ter uma paciente que tenha uma capacidade de formar mais colágeno do que outra, daí isso entra a saúde. Se meu corpo está saudável, eu vou ter uma capacidade melhor. Entendi. E uma coisa bem importante, esses procedimentos, eles não dão volume na face. Os pacientes têm muito receio disso. O objetivo é deixar a pele firme, não deixar o rosto grande. Entendi. E isso é inerente à técnica, o produto que eu vou utilizar e o local que eu vou aplicar. Normalmente os bioestimuladores a gente faz na moldura do rosto. Para não acontecer isso. Isso. Então é como quando a gente tem uma sobra de pele e a gente vai esticar essa pele pela lateral. Então a gente forma colágeno para levar o rosto para cima, para inverter o vetor. Então a minha pele está derretendo e eu quero que ela comece a subir. Junto com isso, nós utilizamos os pontos de sustentação. Então a gente tem pontos chaves no rosto que seguram o rosto. Isso a gente faz com ácido hialurônico. É como se fossem postes. Eu quero que o meu rosto fixe aqui, eu quero que ele suba aqui, sem dar volume. Então, são pontos que existe uma técnica para isso, onde eu avalio de pessoa para pessoa onde você precisa. Entendi. Porque talvez os pontos que você precisa não são os mesmos que os meus. Então, eu não posso usar o mesmo tipo de procedimento para todo mundo. Então, eu vou estimular os pontos que você precisa. Então, a gente estimulou a tua pele a produzir colágeno com o bioestimulador. A gente fez os pontos de sustentação. Os pontos de sustentação é para uma flacidez mais avançada? Em todos os tipos a gente pode utilizar. A diferença vai ser o produto, o ácido hialurônico que eu vou utilizar, a quantidade e o local. Então eu posso ter uma paciente com o rosto muito grande e que ela tem uma bochecha já muito bonita, mas eu preciso deixar essa bochecha no lugar. Porque se essa bochecha cair, ela vai ficar com aquele rosto que acumula aqui. Exatamente. E ao mesmo tempo eu posso ter uma paciente muito magra, que ela é super esportista, ela corre, ela faz maratonas, então ela tem um consumo de gordura. Essa paciente já precisa um pouquinho mais de volume. Então a gente adapta para a necessidade da pessoa. Mas o objetivo sempre é elevar o rosto e estimular o colágeno em pontos específicos. Mas diferente da poupança de colágeno, o ponto de sustentação é já quando aconteceu a flacidez. Para repor. Nós fazemos ele em sentido preventivo também, mas principalmente para repor. E um terceiro procedimento que é muito utilizado é o ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado, ele vem junto com o bioestimulador, com um protocolo para estimular o colágeno. Ele é um aparelho e a gente atua nas camadas mais profundas da pele, estimulando o colágeno para colar a pele. Então, principalmente no rosto, nessa região central, ele dá aquele efeito de bichectomia-like. Então, rostos maiores, que às vezes a gente quer afinar um pouquinho, quer colar mais a pele. Região de pálpebra, que eu não posso fazer bioestimulador. Então, são recursos adaptáveis para a necessidade de cada paciente. E o ultrassom microfocado, ele é em conjunto com o bioestimulador ou pode ser feito individualmente também? Eles não são feitos no mesmo dia, mas normalmente nos protocolos, de tempos em tempos, a gente intercala. Porque o que a gente tem que entender é assim, a gente tem uma perda. Então, quando o paciente chega, normalmente ele já perdeu um pouco. Só que eu quero equilibrar. Até eu chegar a um equilíbrio vai um tempo. Então, primeiro a gente faz os procedimentos para tentar reverter, para equilibrar. Equilibrou, agora eu vou pensar em prevenção. Então, eu não posso pensar só no hoje. Hoje eu vou pensar na melhor estética. Tem procedimentos para que eu tenha uma resposta mais rápida, para que em 2 ou 3 meses o paciente já esteja melhor, se sentindo bem. Mas como você vai estar daqui 5 anos?
Como que vai ser tua perda de colágeno nesse período? E o envelhecimento bonito é aquele que a gente se mantém bem. E pra gente se manter bem, estimular o colágeno é um ponto-chave. Então eu não posso pensar sempre assim, eu só vou procurar o médico quando eu já estou ruim. Exatamente, não. Vamos fazer o tratamento pensando em você. Você chegou pra mim hoje com 50 anos. Tá. E daí eu vou te tratar hoje porque você já teve uma perda. Mas como você vai estar com 55? 60. Como você vai estar com 60? E o bonito é quando uma amiga te vê e te diz assim, como você está bem? Não precisa aparecer que você fez um procedimento, mas esse procedimento vai te garantir um rejuvenescimento mais leve, um rejuvenescimento bonito. Bonito. E pelo que eu entendi, essa combinação de procedimentos, que daí você fala que é o protocolo, é que dá o resultado. Não é escolher um tipo de procedimento, porque a pele ela tem necessidades variadas. Então a combinação desses procedimentos juntos, na quantidade certa, né, na frequência ideal, é que vai dar esse resultado, né, doutora? Isso mesmo. E cada pessoa tem uma estrutura facial. Uma pessoa tem um osso melhor, outra pessoa tem uma densidade de pele melhor. Então a gente vai adaptando para as necessidades e para a resposta que o paciente vai tendo. Acompanhando esse processo. E falando ainda do ultrassom microfocado, ele melhora também no aspecto da pele, não só no colágeno, né? Ele já tem mais funções ali. O ultrassom microfocado é um sistema de ondas. Então, para ele atingir a profundidade, ele passa pelas camadas mais superficiais. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o viço da pele. O brilho, a aparência. Mas o colágeno que eu quero, ele é mais profundo. Então, esse colágeno demora 30 dias para começar a ser formado. E ele vai sendo gradativamente formado até que em 3, 4, 5 meses a paciente percebe uma melhora da flacidez. Então, primeiro a gente melhora a qualidade de pele para depois melhorar a flacidez. Isso é um ponto bem importante. A gente não pode ter urgência. A gente precisa fazer o procedimento e permitir que a pele responda. Que o organismo responda, né? E tecnologia de ponta, eu acho que o ultrassom microfocado, ele é um lançamento, ou a tecnologia mais avançada em laser, né? É uma delas. É uma delas. Veio realmente para revolucionar essa questão e para nos ajudar em pontos que antes a gente tinha mais dificuldade. E tecnologicamente, não só a medicina, mas a gente tem avanço em diversas áreas. E esses aparelhos cada vez mais vão nos ajudar. Ai, que bom! Bom, doutora, esses são os procedimentos, então, que a gente pode, dermatológicos, que a gente pode fazer com segurança em consultório, né? E eu acho que um ponto muito importante pra gente ressaltar é que, como você falou, uma aplicação feita num lugar errado, por exemplo, pode fazer toda a diferença num procedimento e você pode não ter o resultado esperado. Então, por isso eu sempre falo de fazer procedimentos com médicos, com dermatologistas, com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo no teu rosto, porque o teu rosto é uma obra de arte, né, doutora? A aparência, ela é muito importante no dia a dia, ela nos representa de diversas formas. A gente não pode ser refém dessa aparência, porque a vida não é só isso. Mas quando a gente olha lá fora, algumas pessoas me procuram dizendo desse receio. Porque não se identificam com alguns tipos de rostos que a gente percebe que são como séries, que muitas pessoas com rostos parecidos ficam despersonalizadas. E às vezes com excesso de volume. Então tudo que a gente precisa ter é segurança e utilizar o procedimento no local correto. E isso é do profissional que te atende. Então precisa ter a tua identificação com o profissional que te atende. Entendi. Doutora, para encerrar, eu queria te perguntar uma última pergunta. O que a gente pode fazer em casa? Qual é o estilo de vida? E o colágeno via oral, que é uma pergunta muito frequente, né? Vale a pena tomar? É indicado ou não? O nosso estilo de vida interfere diretamente em como a gente perde esse colágeno. Então, tem pessoas que vão perder mais, tem pessoas que vão perder menos, e isso tem a ver com a maneira que a gente vive e com a nossa genética. Então, a minha alimentação, o meu sono, atividade física
e trabalho mental. Espiritualidade e trabalho mental influenciam no nosso rejuvenescimento. 4 pilares. São os 4 pilares. E do colágeno via oral é uma pergunta muito frequente. Eu gosto e recomendo colágeno via oral, mas a gente precisa saber para que ele funciona. Ele não trata flacidez. Não? Não. Então, o que ele faz? Ele melhora a qualidade de pele. Textura, aspecto, hidratação e principalmente para quem faz procedimento, ele ajuda o teu corpo a fabricar mais colágeno. Mas ele sozinho não vai conseguir. 2 pontos bem importantes do colágeno. Não é todo colágeno que é absorvido pelo intestino. Então, ter uma boa indicação na hora da compra, porque colágeno não é barato e você pode estar tomando um colágeno que não esteja funcionando. A gente pode Então, converse com o seu dermatologista. Colágeno hidrolisado ou peptídeos de colágeno, tá? É um nome genérico, mas existem marcas, daí tem que conversar com o seu dermatologista para avaliar isso. Segundo ponto, precisa se tomar o colágeno num horário que você possa ficar em jejum. Então, eu sempre recomendo à noite. Porque daí você vai dormir. Claro, e fica em jejum. E fica em jejum por mais tempo. Por quê? O colágeno tem dificuldade de absorção pelo intestino, tá? Então, se você se alimentar logo em seguida, você vai absorver muito pouco. E não é barato. Isso. E colágeno aumenta muito, ajuda muito pro cabelo e pra unha. Opa! Então são outros 2 fatores que ajudam. Então assim, eu recomendo, sabendo para que ele funciona, não pensa que vai diminuir flacidez, que não vai, e tomando da maneira correta. E eu acho que muitas pessoas pensam isso, na flacidez, mas não nos benefícios para a pele do colágeno. Muito obrigada! Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui, adorei. Bom, hoje você conheceu um pouquinho sobre o mundo do colágeno, né? E vamos começar a fazer essa poupança, porque sempre falo, em medicina é melhor a prevenção, né? Sempre. Sempre. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente continua falando sobre saúde, sobre beleza no segundo bloco. Não saia daí.